Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos vastos escritórios da Albrecht & Co., o diretor, Sr. Richard Albrecht, era a própria personificação da arrogância, um terno impecavelmente passado, uma gravata perfeitamente amarrada e aquele sorriso condescendente que dizia a todos, eu sou superior. Ele caminhava pelo corredor, observando cada funcionário como um espectador julgando um teatro medíocre. Naquele dia, uma faxineira, Helena Weber, entrou com seu carrinho silenciosa e metódica. Seus movimentos eram precisos, quase cerimoniais. Ela frequentemente passava despercebida, e era exatamente isso que Richard pensava. Uma simples faxineira, inútil para assuntos sérios, disse a si mesmo. Mas hoje, ele decidirá zombar dela abertamente. Sentou-a à sua mesa e com um sorriso debochado entregou-lhe um contrato. Tente entender isso, se você conseguir. O documento era um contrato importante da empresa, escrito em alemão, normalmente destinado a um advogado ou executivo sênior. Richard achava que Helena nem sequer conseguiria ler o título. Mas Helena, calma e serena, pegou o contrato e começou a ler, sem hesitar, em alemão perfeito. Cada palavra fluía de sua boca com precisão, cada cláusula era analisada silenciosamente. O sorriso do diretor congelou. Você fala alemão? Perguntou ele, com um leve rubor subindo as suas bochechas. Ela olhou para ele com um pequeno sorriso irônico nos lábios. Sim, e acabei de ler seu contrato. Você sabia que existe uma cláusula que afirma que subestimar um funcionário pode lhe custar caro? O riso arrogante de Richard se dissipou no vazio do escritório. O diretor, tão seguro de sua autoridade, acabará de ser humilhado pela própria pessoa que considerava incapaz de compreender uma única linha de lei. A ironia era perfeita, quase cruel. Aquele que acreditava estar no controle se viu num instante impotente diante de uma mulher cuja compostura e inteligência superavam em muito suas expectativas. Naquele dia, Helena Weber não fez nada de espetacular. Ela simplesmente continuou seu trabalho, mas o mundo ao seu redor havia acabado de mudar. E Richard acabará de perceber que o poder não era nada comparado à sutileza e ao conhecimento. Na manhã seguinte, Richard Albrecht entrou em seu escritório com a autoconfiança habitual de um homem que acredita ter o controle absoluto da situação. Mas algo havia mudado em seu olhar. A ironia do dia anterior o assombrava. Ele passará a noite relendo mentalmente o contrato que a faxineira decifrara num piscar de olhos. Como ela conseguirá ler alemão com tanta facilidade? Enquanto isso, Helena Weber avançava pelos corredores com seu carrinho, cumprimentando educadamente seus colegas. Ninguém suspeitava da incrível inteligência escondida sob seu uniforme simples. No entanto, ela sabia exatamente o que Richard pensava dela. E ela tinha um plano. Naquele dia, ocorreu um evento inesperado. Um cliente importante chegou para discutir um contrato estratégico. Richard, sempre arrogante, pediu a Helena que preparasse o café e a sala de reuniões. Mas, no momento em que ela entrou com as xícaras fumegantes, percebeu que Richard havia deixado o laptop aberto com um arquivo confidencial na tela. Sem fazer barulho, Helena aproximou-se e, com gestos aparentemente inocentes, fez um pequeno ajuste no teclado. Para Richard, nada pareceu ter mudado, mas, na verdade, ela acabará de corrigir um erro no relatório que poderia ter custado milhões à empresa. Quando o cliente entrou, tudo parecia perfeito. Richard, sorrindo, sentia-se orgulhoso de si mesmo. Mas o cliente, um homem meticuloso e muito inteligente, logo percebeu a sutileza do trabalho de Helena. Devo dizer que este relatório está perfeitamente estruturado. Muito profissional, disse o cliente surpreso. Richard, vermelho de confusão e surpresa, virou-se para Helena. Foi, você quem? Ele gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Helena olhou para ele com ternura, mas com firmeza. Basta um pouco de atenção aos detalhes, Sr. Albrecht. Às vezes, o que consideramos simples tem muito a oferecer. Naquele momento, Richard compreendeu que subestimar alguém, mesmo a pessoa mais discreta do seu escritório, poderia ter consequências inesperadas. Ele havia sido humilhado no dia anterior pela sua própria arrogância, e hoje, essa humilhação assumia uma nova forma mais sutil, porém ainda mais impactante. Naquele dia, Helena Weber não se limitou a servir café. Ela acabará de dar ao gerente uma lição que ele jamais esqueceria. O verdadeiro poder nem sempre é aquilo que você pensa possuir. Nos dias que se seguiram, Richard Albrecht não conseguiu mais ignorar Helena. Sempre que tentava evitá-la, ela parecia surgir exatamente onde ele preferiria que desaparecesse. O diretor, acostumado a ser admirado e temido, agora se sentia desconfortável em seu próprio escritório.
Naquela manhã, estava agendada uma reunião estratégica com a alta administração. Richard, determinado a retomar o controle, decidiu testar Helena na frente de todos. Weber, prepare a sala e certifique-se de que tudo esteja perfeito para minha apresentação, ordenou ele com uma mistura de firmeza e desafio. Helena sentiu impassivelmente. Mas no instante em que saiu, não se limitou a guardar as cadeiras ou os documentos. Não, ela havia notado que Richard deixará um arquivo confidencial aberto no projetor, repleto de erros que ele considerava invisíveis. No início da reunião, Richard fez seu discurso, na esperança de impressionar seus colegas e o cliente. Mas, de repente, Helena projetou o arquivo na tela principal. Os erros que ele pensava estarem ocultos, agora estavam visíveis para todos. Senhor Albrecht, disse ela calmamente, tomei a liberdade de corrigir alguns erros em sua apresentação. Achei que o senhor apreciaria se seus números estivessem corretos diante de nossos parceiros. Um silêncio gélido tomou conta da sala. Os executivos e o cliente trocaram olhares atônitos, alguns divertidos. Richard, vermelho de vergonha, gaguejou. Se isso não era necessário. Helena sorriu levemente, não de forma condescendente, mas com uma autoridade discreta. A precisão é sempre necessária, Sr. Albrecht, especialmente quando a imagem da empresa está em jogo. O resto da reunião transcorreu sem incidentes, mas Richard não conseguia se livrar da sensação de que sua autoridade estava sendo abalada. Cada palavra dita por Helena, cada gesto sutil, o lembrava de que ele nunca estivera verdadeiramente no controle. Ele acabará de perceber uma dura verdade: humilhar alguém, mesmo por arrogância, pode ter consequências desastrosas mais rápidas do que se imagina. Ao término da reunião, Helena se afastou calmamente, deixando Richard sozinho, perplexo e humilhado. Não foi uma humilhação ruidosa ou violenta. Foi muito pior. A constatação de que sua arrogância agora estava evidente para todos, e que ele havia subestimado uma simples faxineira, que acabará de provar a ele que era muito mais competente do que ele. Alguns dias depois, Albrecht ofereceu uma grande recepção para seus investidores e parceiros. Richard pensou que este evento seria uma oportunidade para demonstrar seu poder e reafirmar sua autoridade. Ele não sabia que Helena também planejava comparecer, mas de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Helena havia sido convidada oficialmente para supervisionar a logística e garantir que tudo corresse bem, mas na realidade ela havia preparado um pequeno plano da verdade para o diretor. Ela conhecia cada ponto fraco de sua reputação interna, cada demonstração de arrogância, cada erro do passado. Quando Richard tomou a palavra diante da Assembleia, começou seu discurso habitual, vangloriando-se de suas habilidades e da excelência da empresa. Mas de repente a tela atrás dele se iluminou e, em vez da apresentação de slides preparada, apareceu uma montagem dos momentos em que ele havia sido humilhado por Helena, lendo o contrato em alemão, corrigindo o arquivo na frente do cliente e suas expressões de vergonha, com o rosto vermelho e confuso. Um murmúrio percorreu a sala. Richard, aterrorizado, tentou recuperar o controle. Não, não é. Mas Helena, calma e sorridente, deu um passo à frente. Sua voz, clara e autoritária, ecoou por toda a sala. Senhoras e senhores, eu sou Helena Weber, chefe de logística. Mas também gostaria de lembrar a todos que arrogância e condescendência nunca construíram uma empresa. Competência e respeito, sim. Richard tentou protestar, mas suas palavras foram abafadas pelas risadas contidas e pelos olhares surpresos dos investidores. Helena prosseguiu, expondo sutilmente os erros do diretor, sem jamais elevar a voz ou parecer vingativa. A força de seus argumentos e sua compostura foram suficientes para transformar a humilhação em uma lição pública. No fim, Richard ficou ali paralisado, sem conseguir falar. Seus colegas e parceiros haviam compreendido uma verdade que ele ainda se recusava a enxergar. O poder aparente não vale nada comparado à competência e ao respeito. Helena, por sua vez, retomou seu papel discreto, simplesmente reunindo os arquivos e verificando se tudo estava perfeito para o restante da recepção. Ela acabará de conquistar muito mais do que respeito. Acabará de demonstrar a todos que a verdadeira autoridade não se impõe por palavras ou status, mas sim por ações e inteligência. E Richard, humilhado mas consciente, finalmente entendeu que havia subestimado uma simples faxineira, e que acabará de aprender, tarde demais, uma lição que jamais esqueceria. Algumas semanas após a recepção, Albrecht se viu diante de uma decisão importante. Um contrato estratégico com um investidor internacional que poderia transformar o futuro da empresa. Richard achava que conseguiria controlar a situação como sempre, mas desta vez, Helena havia tomado a iniciativa.
Nos bastidores, ela analisou cada documento, cada cláusula do contrato, e preparou um dossiê completo para garantir a segurança e o sucesso do negócio. Ela conhecia as brechas que Richard, arrogante e apressado, teria ignorado. No dia da assinatura, Richard entrou na sala de conferências com sua arrogância habitual, pronto para impressionar os investidores. Mas, no instante em que abriu a boca para falar, Helena se levantou e apresentou o dossiê completo. Antes de assinarmos qualquer coisa, permitam-me repassar alguns pontos importantes, disse ela calmamente. Os investidores intrigados ouviram atentamente. Ela apontou cada erro potencial, cada cláusula esquecida, e propôs soluções que fortaleceram a posição da empresa. Richard, vermelho de vergonha, tentou intervir. Helena, não é necessário. Mas Helena continua imperturbável. Se quisermos proteger a empresa e nossos parceiros, precisão e rigor são essenciais. Ao final de sua apresentação, os investidores aplaudiram, impressionados com sua competência e domínio completo da situação. Richard, que pensava estar conduzindo a reunião, percebeu que já não tinha mais nenhuma autoridade. Poucos instantes depois, o presidente do conselho anunciou oficialmente. A partir de agora, Helena Weber será responsável por supervisionar todos os contratos estratégicos da empresa. O murmúrio que percorreu a sala era uma mistura de surpresa e admiração. Richard, atônito, finalmente compreendeu que sua condescendência o levará a perder o controle. Helena, silenciosa e humilde, sorriu levemente. Ela jamais buscará a humilhação de Richard para si mesma, mas a justiça e o respeito haviam sido restaurados. Naquele dia, a hierarquia da empresa mudou para sempre. Helena Weber, a faxineira que Richard considerava fraca e insignificante, tornou-se o epítome da competência e do respeito, sendo seguida por todos. Richard, humilhado mas consciente, sabia que acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. O verdadeiro poder reside na inteligência, na perseverança e no respeito pelos outros, não na arrogância ou no status. E assim, o que começou como uma simples zombaria se transformou em uma vitória silenciosa, porém retumbante. Helena transformou sua discrição em força, e o arrogante diretor foi definitivamente colocado em seu devido lugar.